Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria. Aqui com vocês, Marcelo Cabala, lembrando que esse programa vai ao ar todos os domingos aqui na TV Santa Maria, no canal 19 da NET, também no site. Acompanhe também o nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Spotify, que lá largamos todos os episódios. Também nos sigam no Instagram para saber a agenda dos convidados e convidadas aqui do programa. E também agora, chegando mais perto do fim de ano, as escolas de samba aqui da região já estão divulgando seus sambas enredos, Cruz Alta, Uruguaiana, entre outros. Então, Porto Alegre também. Então, acompanhem lá para saber as novidades do Carnaval já em 2025. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da cerveja Mata Leão, também apoio da produtora cultural Yara Druzier, também apoio da Unisme e da Cunha Advogados, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos da MBE e também apoio do Sérgio Silva, presidente da Vila Brasil. Então essa é a edição de número 33 do podcast Lente do Samba, hoje aqui com a minha convidada Aline Linhares, né, coreógrafa. Coreógrafa é um dos títulos, né, mas a gente precisava de uma especificação, mas tem muitas outras histórias na sua vivência com o Carnaval. Seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Muito obrigada, né, pelo convite. É uma satisfação estar falando de cultura e especialmente do Carnaval, algo que faz parte da minha história, da minha identidade, das minhas vivências desde a infância. E fico feliz de compartilhar essas experiências, esses momentos, contribuindo então com esse projeto, essa proposta maravilhosa que é o Lente do Samba, né, muito bem conduzida por ti. Bacana. Então, falar de Carnaval, né, cultura, algo importante na nossa cidade, então estou sempre à disposição. E bom que a gente conseguiu encaixar nossas agendas aí, né, para que tu viesse participar. E aí, olhando um pouco ali da tua história no Instagram, eu vi um history, eu acho, postado, acho que tu repostou um history do Giovanni Becker, do Mundo Miss. Aí dizia ali, dos 33 anos, 26 são dedicados ao Carnaval. Então, chamou atenção essa relação que tu faz, assim. Então, conta pra nós como é que foi a tua chegada no mundo do samba e do Carnaval. A minha chegada e meu interesse pelo mundo do samba parte de algo muito comum à minha pessoa, que eu sempre gostei de desafios, de romper barreiras e alcançar metas e sonhos. Eu sempre fui alguém que gostou muito da parte artística, de dançar, interpretar, tanto que eu sigo atuando nesses setores. E desde criança muito comunicativa, gostava de público, de expressões artístico-culturais. Então eu comecei vinculada ao Clube Recreativo Dores, inclusive que eu tenho vínculo até hoje, porque eu sou a atual coreógrafa, pelo menos nos últimos 3 carnavais das rainhas do Clube Recreativo Dores. E lá eu comecei na corte chameguinho, isso com 8, 9 anos. E a partir dali, por ter inspirações, como a Juliana Borges, que foi rainha do Carnaval de Santa Maria, mas foi também uma Miss Brasil por Santa Maria, foi Miss Rio Grande do Sul, eu olhava aquelas rainhas e ficava admirada. E entendia também o significado e o valor daquela expressão para além da beleza, para além dos adereços, para além da fantasia. E eu nunca vou esquecer que em um determinado momento, eu era uma menina que integrava a corte, mal sabia dançar, e eu lembro que a Juliana Borges tirou uma pena da fantasia dela e alcançou para mim e falou, se tu quer ser rainha, seja. E ela não sabe, na verdade ela sabe, eu conversei com ela pontualmente, mas ela não lembrava desse gesto que ela fez, que pra ela foi algo corriqueiro ali na vida de uma rainha. Mas aquilo ali, ela plantou uma sementinha de que, é possível. Aí em um ano, dos 8 pros 9, transição pros 10, eu decidi que eu queria ser rainha, concorri, fui na época rainha do Carnaval Infantil da Associação dos Empregados da Aviação Férrea. Se eu não me engano, eu fui rainha um ano antes do último carnaval que encerrou as atividades do clube, né? Que inclusive é um patrimônio que está bem deteriorado, infelizmente, né? Eu, como neta de ferroviário, lamento bastante e ao mesmo tempo fico feliz de ter a minha história de vida integrada a uma instituição, né? Como patrimônio vinculado à história dos ferroviários. Aqui é o Clube da Vila Belga ali? Isso. Eu fui uma das últimas rainhas, no caso infantil, né? A penúltima, antes de encerrar as atividades do clube. Aí fui pra cidade, no mesmo ano, eu fui princesa do Carnaval Santa Maria e princesa do Carnaval Infantil do Rio Grande do Sul. E de lá pra cá se somaram mais de 35 títulos de carnaval, né? Nunca parei para contabilizar, mas segundo o Giovanni, entre outros, provavelmente uma rainha que mais títulos teve. E eu consegui também um feito muito interessante, que eu me orgulho bastante, que eu conquistei faixa no estadual na categoria infantil e adulta, que são raras as rainhas que conseguem em categorias distintas, né?
E o estadual quando era em Bagé ainda? Isso. Aí adulta eu fui em 2011. Uhum. Fui da cidade e também fui concorrer em Bagé. Depois o Saigon acabou assumindo, patenteando o concurso. Sim. E agora o Rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul ocorre aqui em Santa Maria também. Sim, tu falou em mais de 30 títulos. Entre esses 30, mais de 30 não é Santa Maria. Tem várias outras, além de Bagé, tem várias outras cidades. Cruz Alta, como Rainha do Carnaval Intermunicipal. Sim. E a maioria desses concursos eu pude receber, concorrer e ganhar faixa. E eu também já fui jurada deles. Se eu não me engano, de Cruz Alta eu fui em 2020, foi transição ali de pandemia. 2020, assim como Rainha do Samba do Rio Grande do Sul também, eu fui Rainha do Samba do Rio Grande do Sul também, em Cruz Alta, em 2011. E assim eu transitei pelos carnavais de Uruguaiana, Porto Alegre, Cruz Alta, o Soberana do Carnaval do Rio Grande do Sul, que eu fui também em 2010, era em Júlio de Castilhos, e assim fui indo. Sim, e dessa transição assim de criança para adolescência até se tornar adulta mesmo, o que despertava querer buscar mais concursos, participar cada vez mais assim de carnaval e eventos de concurso exatamente assim? Primeiro a paixão pela dança, até eu diria que eu não consigo descrever o que eu sinto pela dança. Inclusive, eu digo, são dois amores que eu tenho no meio artístico, que é o carnaval e o nativismo / tradicionalismo, que ambos o pessoal considera como fossem extremos, mas é cultura e a arte, né? Uma, obviamente, com seu caráter mais regional e outra mais a nível de Brasil, né? Apesar que o carnaval ultrapassa as fronteiras do Brasil. Sim, tem cantoras, né? A nossa saudosa Débora Rosa cantava nativismo, cantava samba. Sim, a própria Loma também, muito né? importante essa tua fala, porque nós temos vários artistas e muitas mulheres que transitam nesses espaços, nesses nichos culturais distintos. Sim. E essa questão também de ver o quanto a cultura e a arte popular, ela agrega as pessoas de diferentes grupos e camadas. E eu também, dentro da minha formação, sou professora de história, historiadora, sei da relevância também dessas práticas e atividades. E por isso também te parabenizo pela tua proposta, porque dentro de Santa Maria, uma cidade de cultura, né, tantos anos, inclusive, sem carnaval, o teu trabalho de divulgação e valorização, em específico do samba, é fundamental. Porque apesar de estarmos num momento bem mais parado, nós temos uma história bem grande e frutífera do carnaval em Santa Maria. Sim. Inclusive, as rainhas de Santa Maria, se não me falha a memória, são as rainhas com mais títulos a nível de concurso estadual. Né? Então, já sempre foram rainhas esperadas nos concursos. E assim eu segui. Eu gostei muito também de buscar me aprimorar, me desenvolver. Então, eu nunca parei de dançar. E, por sinal, quando eu parei de concorrer, porque felizmente já tinha transitado pelos... Eu poderia dizer que dos concursos conhecidos eu cruzei por todos. Todos eu conquistei faixa, titulação. E a partir daí foi quase que natural a procura por meninas para que eu as ensaiasse. E não era algo projetado, mas acabei virando coreógrafa. E hoje, como coreógrafa, eu tenho mais títulos com as minhas alunas do que eu mesmo acabei conquistando, né? Sim. Até porque é algo acumulativo e preparo várias meninas. Sim, não, é importante isso, né? Tu ter parado de concorrer, enfim, de circular nos festivais, nos concursos, né? Mas acho que é tão gratificante do que tu tem ganhado os títulos e tu poder ensinar outras meninas agora, crianças também, né? E passar o teu conhecimento, né? Para novas gerações, né? Perfeito, Marcelo. Muitas vezes eu me encontro nas meninas, as rainhas pequenas, crianças, quando elas me relatam algumas emoções, algumas demandas, e eu identifico perfeitamente, porque eu me recordo como se fosse hoje o que eu sentia, como eu enxergava a festa, como eu enxergava os concursos, e o quanto isso foi importante na minha caminhada. Eu digo, inclusive, que a profissional que eu sou também perpassa pelas minhas experiências nesse mundo das competições, da dança, dos concursos, da arte, da cultura. E isso é importante falar porque nós temos, por vezes, uma perspectiva social um tanto quanto preconceituosa com relação ao carnaval. Às vezes, reduzindo a rainha apenas à exposição do corpo, da beleza, ou como se fosse uma festa sem utilidade, sem intenção. E eu digo como uma ex-rainha do carnaval, o quanto essas experiências, seja as vivências, os eventos, as pessoas e as próprias competições, ajudaram no meu desenvolvimento pessoal.
Então, eu digo que é fundamental e fico muito feliz de saber que, assim como no passado, inclusive hoje, eu tenho pessoas que contribuíram e contribuem para a minha caminhada no carnaval, hoje poder contribuir no sonho, seja de crianças, meninas, até as rainhas adultas, eu fico muito, muito feliz. E um diferencial também que eu considero bem importante e percebo que as minhas alunas também se conectam. É diferente você ensaiar tendo a percepção de estar no lugar delas. Às vezes nós temos coreógrafas que preparam, mas não vivenciaram essa jornada de serem rainhas, de concorrer. Então, quando eu estou preparando ali uma rainha, eu não só estou ajudando na dança. Eu oriento desde a questão psicológica, de como fazer, como se portar, como lidar com o momento, até os movimentos de dança. E até entender que pode não ganhar o concurso, com certeza, Você com também certeza. tem um preparo psicológico. Eu também, levo pra minha vida algo que meu pai sempre falou assim, minha filha, a vida é 80 ou 90% derrota. O resto é felicidade e vitória, e justamente só é felicidade e vitória porque tu sabe o que é não dar certo. Mas a distinção tá justamente em quem persiste, em quem luta e quem segue o que quer. Então, inclusive, quando eu era criança, eu tinha um perfil, porque a gente sabe que esses concursos exigem desde movimento a uma aparência dentro de um estereótipo, eu diria assim. Felizmente, isso está mudando. Sim. Eu peguei uma época que não. Tu tinha que ter aquele perfil e ponto final. Né? Não eram respeitados perfis e belezas distintas. E, inclusive, eu precisei me adaptar a todo um modelo de concurso, de aparência, de movimentos, e eu não era, vamos dizer assim, formatada para aquilo. Inclusive, eu vi muitos, inclusive adultos na época, dizendo que eu não ia dar certo para aquilo. E aí, contrariando, desde a minha dança, eu não sabia dançar direito. Né? Até a aparência, eu não era magra na época, hoje também não sou, mas na época para concorrer, né, eu me encaixei naqueles padrões. Então, para uma criança, superei muitos desafios em momentos bem mais difíceis, né? Inclusive, nós tínhamos alguns preconceitos e cobranças bem tóxicas que eram veladas, né? Então, eu consegui romper com muita coisa e, inclusive, ver adultos que não me apoiaram, depois aplaudi minhas conquistas. Sim. Então, isso também eu trago dessa caminhada um grande aprendizado, que é que se a gente quer, a gente acredita, a gente deve seguir, né? E não contar muitas vezes, que eu digo, com o apoio moral de muitas pessoas, que a gente é desacreditado, né? E eu digo isso para as crianças, principalmente. Porque se é o sonho deles e vontade deles, e as famílias apoiam, a maioria das famílias apoiam, sigam. Que é um aprendizado para a vida, seja vencendo ou perdendo. Sim, sim. Tu falou da questão do estereótipo, né, do corpo da mulher. A gente vê hoje nos concursos, até no concurso do Estado, né, que tu foi jurado, depois a gente fala um pouco sobre isso também, no concurso intermunicipal de Cruz Alta, até no Rio de Janeiro a gente vê agora, né, os corpos diversos, né, saindo um pouco do padrão, né, então isso é importante. Muito trazer importante. isso é uma coisa que a gente vê hoje ainda, né, a diversidade das mulheres, mas como isso veio sempre, como você está falando, e hoje está mais respeitado isso, né? Porque se tu for analisar, o corpo da mulher já é constantemente vigiado, né? E por mais que para dança, obviamente, você estar com o peso adequado, a atividade física te auxilia muito nos movimentos, na performance e assim por diante, mas não impede uma pessoa de dançar, de viver a arte, de viver a dança, de viver a cultura. E por diversas vezes, algumas meninas eram barradas de participar, no sentido de que não eram incentivadas, né? Eram desacreditadas. Eu peguei numa época que era aquele padrão, tanto que tu tinha corpos praticamente perfeitos, né? Eu não iria concorrer naquela época, né, sem estar com um corpo alinhado, adequado, né? Hoje a gente já vê outra perspectiva e eu fico muito feliz, porque a arte e a cultura também tem que ser um espaço para todos e todas. Sim, claro, com certeza. E aí tu foi participando desses concursos e né, decidiu parar, né? Sim. De não circular mais, mas passou a ensinar pessoas, né? E depois também, esse ano, tu foi jurada ali no concurso do Estado. De carnaval, foi a primeira vez que tu foi jurada? Não. Eu já fui jurada de vários concursos de carnaval, desde escola de samba, a entidades específicas. Antes desse último ano que eu fui a jurada do Rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul, eu já tinha sido jurada, como eu te falei, do Rainha do Carnaval Intermunicipal do Rio Grande do Sul, que é em Cruz Alta. Inclusive também do Rainha do Carnaval de Santa Maria no ano anterior. Então tive essa experiência e agora, só não posso ainda revelar, né, já recebi um convite para avaliar um concurso bem significativo de carnaval. Fiquei sabendo agora desse final de
de semana, assim. Então, eu tô bem entusiasmada, mas não posso revelar por uma questão de ética e organização do evento. Mas teremos novidades. Quando tu for poder divulgar, tu posta lá que eu Com certeza. Assim que vier o convite oficial e ele puder ser publicizado, comunico. Mas fico bem feliz. Até onde foi verificado, nunca uma santamariense avaliou esse concurso. Bacana. Então, e eu sempre digo assim, Santa Maria, porque não é Aline Linhares, a gente também leva o nome da cidade que a gente vive e a nossa história, então eu fico feliz de poder também levar o nome de Santa Maria e do Carnaval de Santa Maria para outros lugares. A gente está falando assim do Carnaval, né? A tua experiência é bastante com o clube, né? Do Clube Dores que tu falou, e hoje tu ensina as meninas lá. Esse ano teve a pequenininha lá, que eu esqueci o nome, a Redim. Ah, sim! E sim. a adulta... A Mariana. Isso, a Bélia, né? A Bélia Redim, né? Sim, filha da Cacá, amiga querida. E a Mariana, as atuais rainhas do Carnaval do Clube Dores. Sim, mas a gente tá falando assim, a gente não tem Carnaval há 10 anos em Santa Maria. Carnaval, né? De rua, os desfiles, as escolas de samba, né? Mas essa questão das rainhas, dos concursos, né? Os concursos dos clubes continuam super fortes, né? Então e a gente vê, assim, pessoas do carnaval, que são no carnaval de escola de samba, também são algumas de clube. Isso. Né? Mas por mais que a gente não tenha o carnaval de rua, essa experiência de disputar título e o carnaval de clube segue ele super forte. Segue. Né? Só a rua que está né, abandonada nesse sentido. E se não fossem os clubes, o nosso carnaval, né? E, por exemplo, atividades desenvolvidas como pela Vila Brasil, pelo Itaimbé, que são escolas que resistem e, inclusive, estão fazendo um trabalho para mostrar que o carnaval não é só avenida, né? Apesar de que nós não temos o desfile, né? A competição em si. Mas Santa Maria sempre foi muito tradicional o carnaval dos clubes, os carnavais de salão. Sim. Né? Eu lamento bastante também, porque antigamente nós tínhamos vários clubes. Por exemplo, quando eu concorria a Rainha do Carnaval de Santa Maria infantil, eram quase 30 candidatas só na categoria infantil para Rainha do Carnaval de Santa Maria. Que vinham dos clubes também. E eram clubes e escolas de samba concorrendo juntas. Então, eu representava a própria associação dos empregados da aviação férrea, que está inativo, né? Aí tu tinha o Grêmio dos Subtenentes Sargentos, o Grêminho da Schirmer, o Caxeral, o Santa Mariense, o Esportivo, a própria associação. Escolas de samba, na época, não me falha a memória, de 8 a 9 escolas ativas, desfilando e concorrendo com as suas rainhas. Então, e nós tínhamos outros concursos. Um dos concursos que eu também me alegro muito de ter participado, e inclusive foi uma das últimas rainhas desse concurso, é o Rainha do Carnaval dos Blocos de Santa Maria. Que no concurso, além da apresentação da competição com o samba, tinha uma das avaliações com marchinha. Então, tu tinha que também ter o domínio da marchinha. Então, tive a felicidade de ser eu também Rainha dos Blocos de Santa Maria. Então, como eu te falei, né, pude transitar por esses concursos, inclusive muitos estão inativos. O Musa do Samba de Santa Maria, que era tradicional no Santa Mariense também, eu fui na categoria infanto, juvenil e adulta. Se não me falha, juvenil e adulta. Então, pude vivenciar todos os concursos praticamente que existiram de samba, porque eu peguei uma transição na época, categoria infantil, muito ativa de concursos. Na adulta, eu fui também rainha de clube, porque eu fui rainha do carnaval do ATC, do Avenida Tênis Clube, em 2009. Foi uma grata experiência. 2 clubes, assim, 3 clubes, né? A associação que me abriu as portas quando criança, o ATC, que fui rainha do carnaval adulta, e o Clube Recreativo Dores, onde eu iniciei com o samba, e hoje preparo as rainhas. Sim. Né? Minha família, os primeiros sócios do clube, então eu cresci também nesse clube. Então, fico muito feliz de viver essa transição. E quando eu fui adulta, eu pude concorrer à Rainha do Carnaval Santa Maria das entidades sociais, quando eu fui do ATC, e quando fui rainha da Barão do Tararé, uma outra escola de samba, aí ao Rainha do Carnaval de Santa Maria e ao estadual, onde então saí também princesa do Carnaval do Rio Grande do Sul adulta. Já ia te perguntar, porque tu tá falando aqui de clube, né? Se tu tinha participado de alguma escola, então a Barão foi... Isso, Barão, e aí logo que eu saí depois, eu fiquei 20 anos de Barão, por aí. Depois fui pro Itaimbé, e no que eu fui pro Itaimbé foi o último carnaval de rua. Eu fui soberana da bateria, saí na frente da bateria e vencemos o carnaval. 2015 que foi 2015, da temática de Parintins. Até falei pro Edson e para a Mirella, quando tiver carnaval de novo, a Unidos vai pra rua para defender o título que é... Isso. Até atualmente e como isso também nos chama a atenção, e a gente fica até preocupado, porque estamos indo para 2024.
25. E o último carnaval foi 2015. 2015. Sim. Nós vamos fechar daqui a pouco 10 anos sem carnaval. Aí fica a indagação também, né? Porque por muitas vezes, eu digo, o carnaval dos clubes é magnífico, mas ele restringe. Sim. E o carnaval é uma festa popular. Qual era realmente o momento que tu sabia que as pessoas todas, sem nenhuma distinção, poderiam acessar a essa festa popular e de de cultura? Clube que tem condições, que vão pra rua também. Com certeza. Era o carnaval de rua. Sim. Então é uma forma também de tu negar essa oportunidade. E as pessoas falam, mas é uma festa. Não é só festa, pessoal. Quem pensa dessa forma, eu digo, tem que buscar conhecer, saber um pouco mais. Eu digo, pra não falar bobagem, né? Eu digo, silêncio às vezes ajuda, né? Pra ser um pouquinho mais sábio. Sim. Não é só festa, gente. Quem é envolvido sabe o quanto movimenta, desde de trabalhadores, a organização, a outras atividades que se vinculam a partir dessa festa e o próprio caráter artístico e cultural. Porque a própria pandemia provou, né? A importância da cultura e da arte na vida das pessoas. Então, se alguém tinha dúvida, né? Eu acredito que a experiência por si só já fala. Então, fica um alerta e uma preocupação. 10 anos sem carnaval. E quanto também, tu falou da pandemia, né? O quanto que as escolas também funcionam numa espécie de terceiro, quarto setor também. Porque na pandemia, eu lembro da escola do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, eram pontos de arrecadação para alimentos. Sim. Porque muitos componentes de escola de samba não podiam ir no barracão trabalhar, não podiam ir nos seus empregos, não tinham renda. Então as escolas de samba foram pontos de coleta de alimentos. De auxílio. Auxílio, E nós não temos uma projeção, até porque o nosso carnaval é relativamente pequeno. Sim. Mas tu vais, Uruguaiana, Porto Alegre, Uruguaiana, São Paulo, Rio. Eu digo, as pessoas vivenciam isso um ano todo e movimenta uma infinidade de pessoas e setores, e inclusive se a gente for pensar em caráter internacional, a própria questão de turismo e economia, a importância do carnaval, né? E me chama a atenção o quanto há muito preconceito e desconhecimento do próprio brasileiro sobre a sua cultura, sobre a sua arte, sobre a sua festa popular, sendo que ela é super valorizada no exterior. Sim. Né? Inclusive, nós temos passistas que têm por profissão ser passista e estão trabalhando no exterior como dançarina e levando o samba adiante. Ah, sim. Né? Eu vi esse dia a Saminha Sorriso. Tava lá com a Beija-Flor, foram para a Olimpíada de Paris. Sim. Né? Então... E essas mulheres relatam também algumas dificuldades que elas passam, que como a mulher é sexualizada, né? Muitas são acusadas como se estivessem fazendo outras coisas do exterior e não trabalhando como samba e vivendo da arte e da dança. Sim. Então, mais um tipo de violência, de preconceito, né, sobre a mulher e a mulher que trabalha com o carnaval e com o samba. Sim, tu falou aí de cidades aqui, Porto Alegre, Uruguaiana. Agora tenho acompanhado, como eu circulei um pouco esse verão de 2024 entre Uruguaiana, Cruz Alta, Porto Alegre, não consegui, mas quero ver se eu vou ano que vem agora. Então passei a seguir mais com atenção as escolas de samba de Cruz Alta, Uruguaiana e Porto Alegre. E hoje já estou vendo lá no Instagram da Liga de Cruz Alta, Uruguaiana e da própria escola de samba dessas cidades em específico, Porto Alegre também, os temas enredos já sendo lançados, Sim. né? Então, a gente vê, infelizmente, como Santa Maria... Eu acho que se tivesse Carnaval, Santa Maria já estaria nessa onda também, né? Mas a gente olha assim, que legal que Cruz Alta está avançando, que já tem samba enredo da Império da Zona Norte, a Bambas da Alegria de Uruguaiana já está lançando, Roxinói já lançou, a Imperatriz também de Cruz Alta. Então, a gente acha legal que as pessoas se movimentem, mas sente aquela sensação, ai, nós aqui, como é que ficamos? É a mesma sensação que eu tenho quando eu fui em Uruguaiana Cruz Alta, só para complementar, quando eu fui em Cruz Alta, Uruguaiana, maravilhoso, lindo, assim, a gente fica, para quem ama carnaval, aquela sensação de satisfação por dentro. Mas quando a gente acorda em Santa Maria, assim, cheguei em Santa Maria, voltamos para a nossa realidade. A gente fica feliz de ir em outra cidade, mas quando chega aqui, bate aquela tristeza. Quando eu me conecto com o carnaval das cidades, eu volto bem nostálgica. Sim. Porque eu lembro, por exemplo, da minha infância, que outubro, tu já estava respirando o carnaval. Sim. No mínimo, e olha quando não começava antes. E eventos todo ano. Mas, por exemplo, hoje, o próprio concurso de rainhas do carnaval. Tem meninas que começam a se preparar dezembro, janeiro, quando muito. Uma rainha do carnaval, pra tu na época ganhar o concurso Rainha do Carnaval Santa Maria,
além de todas aquelas outras questões que eu acabei comentando anteriormente, tu tinha que no mínimo ensaiar por um ano. Ou seja, as meninas começavam a ensaiar, já virou o carnaval, ó, provavelmente tu é a próxima rainha, tu vai concorrer. Era um ano todo se preparando, porque era uma maratona e um concurso muito disputado. No passado, tu ser, por exemplo, uma segunda princesa do Carnaval de Santa Maria era um feito gigantesco diante da dificuldade e da qualidade do concurso. Tanto que era muito comum, por vezes, no estadual, ir concorrer a rainha e as princesas de Santa Maria lá. E as nossas princesas ganharem faixa do estadual, ganhando de rainhas em outras cidades, para ver o nível da qualidade do concurso e das rainhas. Então, tu respirava o carnaval o ano todo, né? Então, realmente, isso eu sinto muita falta, eu sinto saudade. Hoje a gente vê ali, quando a Yara Duzia anuncia o Carnaval de Santa Maria, o concurso Rainha do Carnaval, tu vê as meninas saindo ali em janeiro, tu vê a movimentação nas quadras, né? Tu vê as professoras já postando os seus Quando se preparam também, né? É pouco tempo, né? E também, assim, uma coisa que até a própria organização do evento, a Yara falou, a própria Sandra Ávila, que ajudou ela esse ano, e as próprias pessoas da escola de samba e pessoas que eu tive contato, um certo menos concorrentes, um certo esvaziamento de concorrentes também. Sim. Mas isso também se dá porque não tem o carnaval, né? Sim. Que as meninas vão crescendo, vão vivendo sem carnaval, o que desperta interesse elas serem de clube e serem de escola de samba. Mas também não tem tanta renovação. Agora tá acontecendo mais a renovação de meninas da escola de samba, que eu acompanho mais fortemente agora, que é a Vila e a Unidos também. Tu vê que tá se formando uma nova geração. Até que teve episódio aqui com as crianças, né, da Unidos e da Vila, e tu vê ali as adultas também renovando. Então, dentro das escolas de samba tem uma renovação, e eu acho que agora pro concurso do ano que vem, tanto municipal quanto estadual, a gente vai ter mais números de meninas participando. Aí eu fico na torcida, como eu digo assim, até por ser alguém que vivenciou essas experiências, seja como coreógrafa, mas alguém que já pisou na passarela da infância à fase adulta, eu fico muito feliz de ver outras rainhas surgindo e, por vezes, eu digo meninas que se destacam e são um fenômeno, né, e que seguem fazendo trabalhos também, adiante com a dança, com a arte, com a cultura, não precisa se limitar. E eu sinto muito que essa questão do esvaziamento é justamente o que tu falou, Marcelo, é a não construção do hábito e da tradição. Por exemplo, quando eu encerrei a minha jornada como rainha infantil, eu já sabia, ó, daqui tantos anos eu vou como adulta. E aí já projetava, mas até lá eu vou participar de tais concursos que tinha, por exemplo, categoria infanto-juvenil, juvenil. Então, eu já tinha uma caminhada e eram raras as meninas que gostavam e começaram, não prosseguir. Então, isso é até talvez... fica talvez um convite, um chamamento de que também não precisamos esperar o Rainha do Carnaval Santa Maria do Estado, que a gente possa também promover outros tipos de competições e concursos, até porque por vezes algumas meninas não tem espaço para todas no mesmo ano, né? Daqui a pouco não é a rainha da escola, não é a rainha de um clube, né? Mas ou não quer participar desse concurso, mas de uma outra forma de competição. Sim. Que surjam outras atividades, quando vê até dentro das próprias escolas de samba, né? Tem tantos títulos, né? Elas já são coroadas, por que não então fazer com um propósito de competição para abrir espaço, né? Tem muitas meninas que por vezes não sabem como funciona para adentrar nesse meio, e quando tu lança um regulamento, tu mostra para elas também que é possível e acessível a todos, né? Porque por vezes pensam, eu tenho que ser convidada, ou tenho que ser conhecida de alguém, ou tenho que ter vínculo com alguém de uma diretoria. Não necessariamente, né? Então isso é até importante falar, e o teu espaço é significativo para isso, para orientar as pessoas também, né? E muitas das pessoas acham que para uma escola de samba ela é limitada, ela é restrita, que tu não pode chegar e se integrar. E na verdade essas instituições, elas estão de portas abertas para a comunidade, né? Não é só nos eventos, mas também e a gente precisa, né? Pessoas que auxiliem essas entidades, que agreguem, que possam auxiliar, seja no trabalho do dia a dia, por vezes até abraçar até o apoio financeiro, né? Então todas essas ajudas são muito bem-vindas, né? Fica até, eu digo, um incentivo
e um chamado para que daqui a pouco pessoas ou instituições que queiram colaborar. Nós temos grupos agora, pelo que eu ando acompanhando nas redes, de passistas dessas duas escolas. Sim. As meninas se apresentando, indo a eventos. Por que não apoiar essas meninas? Assim como a Aline lá com 8 anos começou, mas ali justamente com o apoio único e recentemente da família, e por vezes tem meninas que não têm família com recurso ou com amparo. Por que não incentivar? Né? É um ambiente sadio, um ambiente de desenvolvimento, né? De auxiliar essas meninas, e não só meninas, né? É importante falar que a gente fala em samba também, nós falamos dos meninos, dos passistas, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco, tu vê São Paulo, Rio, Porto Alegre, tu já vê bastante, né? Homens que dançam, a gente aqui é mais restrito, é uma questão também de se pensar. Mas no concurso do estado tem bastante homens participando. Sim, até te perguntar como é que é agora ser jogadora, né? Porque no próprio concurso do estado ali do Saigon, são muitas categorias. Eu fiquei pensando, nossa, como é que eles vão jogar tudo isso? Tipo, tem que jogar mirim, infantil, juvenil, adulta, tem o rei do carnaval. Isso, que é e a diversidade. Então é muita categoria, assim, para jogar. Fala um pouco, assim, tu falou da participação dos homens, né? E o papel de jogador, assim, o que vocês avaliam? É a dança, a expressão, é a roupa? O próprio, que participou com nós aqui, o Odailson, ele falou, ele chamou atenção um cara, não lembro se ele ganhou ou não, acho que foi o que ganhou no Rei do Estado. Ele observou a vestimenta dele africana, alguns acessórios que ele tava, brinco ou pulseira, é todo um conjunto, né? Que também a dança, claro que importa, mas tem várias coisas que podem chamar a atenção do jurado também, né? Claro, cada concurso a gente tem que avaliar em cima do regulamento, né? Sim. E dependendo do concurso, variam os quesitos. Mas tem alguns que praticamente estão ali em todas as competições. Principal, samba. Nós falando de carnaval, o domínio do samba, né? Claro, para uma rainha, um perfil, pro rei, né? Pro príncipe do samba, né? O passista, numa outra perspectiva. Comunicação, porque o dançar não é só executar movimentos, tu tem que se apresentar para um público, né? Simpatia, porque carnaval, alegria, público, como é que tu pode fazer um espetáculo de movimento, mas não interagir, não transmitir essa alegria pro público, né? E a questão também da beleza, né? Mas como nós falamos, né? Essa beleza, ela vem cada vez mais sendo colocada em análise e ampliada essas perspectivas. E alguns concursos, obviamente, não tem o quesito fantasia, nota para isso. Mas, claro, né? Quando tu vai concorrer, eu mesmo pensava, tu pensa desde a tua unha até os cílios, se podia colocar algo no cabelo, colocava. Então, assim, obviamente, assim como todo um artista que vai para um palco, o todo, ele vai influenciar na imagem que tu transmite. Então, tu vai ver ali que tem uma rainha que teve um cuidado, desde a escolha do salto, assim por diante, né? Até uma boa produção, né? A gente sabe que às vezes um cabelo, a maquiagem valoriza como às vezes prejudica, né? Então, a gente percebe quando há um cuidado, e eu sempre digo, a preparação é desde o ensaio, é desde a questão psicológica, é desde como eu vou me apresentar, que imagem eu vou passar, até o que eu vou executar, né? Mas, claro, pensando nessa questão da integração, gosto muito de avaliar concursos, assim como eu gostava de participar, aqueles que a comissão fornece uma padronização dessa parte de vestimenta ou sapatos, né? E pelo menos para todas as candidatas terem as mesmas condições de apresentação e, de fato, a gente avaliar aquilo que depende única e exclusivamente delas, que é a preparação corpórea, artística, dança e assim por diante. No concurso do estado tem uma parte que é diferente do municipal, que no municipal não tem a pergunta, como é que chegou no carnaval? Sim. Mas no estado é só a dança e essas outras características que você está falando. No concurso do municipal, existe uma etapa que é lançada uma pergunta pelos jurados e isso é contabilizado na nota, é apresentado nota. O estadual também é isso, mas não é atribuído nota. E é num momento fechado só dos jurados com as candidatas. Porém, né, não é dado nota, mas ali nós tivemos uma boa impressão, né, das candidatas, porque a gente sabe também que uma rainha eleita, ela vai se comunicar, ela vai representar daqui a pouco o Rio Grande do Sul. Sim. Então, ter uma boa comunicação, ser alguém que consegue estar em contato com os outros, transmitir ideias constituídas e organizadas, até mesmo para romper com essa ideia que a rainha do carnaval é somente uma mulher bonita e que dança bem.
Ela tem que ter o conteúdo e uma organização dessas ideias e de conhecimento. Sim. Então, não foi no estadual, não foi atribuído nota. Porém, quando aquela candidata, porventura, que se apresentou muito bem pra gente e conversou bem conosco, no que ela adentrou a passarela, a gente já olha ela diferenciada. Porque sabe do carisma, da comunicação, das capacidades para além da dança. Esse do estado esse ano foi a Tabata, né? Lá de Bagé. Isso. Na questão, tu como jurada, uma coisa que me incomoda muito como fotógrafo e pessoa que está acompanhando ali, cobrindo, eu até falei isso para a Yara, na Santa Maria, a hora que faz a pergunta, ninguém ouve quase. Sim. É ruim de ouvir. Sim. Então, talvez esse formato podia ser mudado, podia fazer um vídeo com cada menina para cada pessoa ouvirem melhor, ou o vídeo ser enviado antes pro jurado. Ótima sugestão. Porque na hora lá ninguém ouve coisa nenhuma e tu não Ou entende, fazer né? como estadual, a portas Sim. fechadas e gravar, até para ter uma lisura ali Sim. da fala e da apresentação da menina, para ver realmente a capacidade dela, e depois expor no telão para apreciação do público. É melhor, Concordo contigo. Porque senão tu só ouve, boa proposta. Desde quando, desde a barriga da minha mãe, sempre falo isso, né? Aham. E aí uma coisa que tu entende ali Sim. e tal, minha escola, vila, Unidos, ou uma cidade, ou Barão, enfim, mas não consegue ouvir muito bem. Sim. Então, uma coisa que Agora pode ser fez melhor. eu lembrar de uma outra questão. Aqui em Santa Maria era muito tradicional, e no curso estadual também, não era só uma etapa. Tu tinha o coquetel como avaliação. O coquetel era o momento que tu ia com uma vestimenta de carnaval, mas não era bem fantasia. Você dançava e já era atribuída a primeira avaliação. E tinha entrevista, conversa, e era também uma apresentação das candidatas do concurso Rainha do Carnaval de Santa Maria. Quando eu concorri infantil adulta ainda tinha isso. E o estadual, ele ocorre num almoço, onde se apresenta, dança, e aí depois à noite o restante do concurso. Então, um concurso também em etapas. Claro que isso demanda bastante organização, mais trabalho, mas eu considerava-se bem positivo para uma escolha de uma rainha de uma cidade, ainda mais do porte de Santa Maria, né? Hoje é que os concursos ainda mantêm o modelo tradicional antes um pouco da era da internet. Hoje em dia a gente grava com uma rainha, coloca no YouTube, coloca no Reels do Instagram. Sim. Né? Então tem que pensar formas mais atrativas, né? Com certeza. Porque o público que vai acompanhar, o público da escola de samba e o jurado vai. Todo mundo está no Instagram, todo mundo tem acesso ao YouTube. Sim. Então, é pensar em formatos que sejam mais acessíveis para todos. Usar ao nosso favor. Eliminar essa parte um pouco chata assim do concurso. Com né? certeza, com certeza. A gente falou ali brevemente, mas eu acho que é importante ter a tua opinião, né? Tu que participou do Carnaval de Rua pela Barão, né? O que tu... É uma pergunta... É a pergunta ferida do programa. Você vê, a gente que eu mais gosto sempre. Acaba tocando nesse tema, assim, né? A gente vai para 2025, 10 anos sem carnaval. O que tu atribui, assim, a falta de interesse? De escola de samba não, porque as escolas de samba estão trabalhando. Sim. Como é que tu observa isso, assim? Sim. Principalmente a questão da administração pública. Porque para fazer carnaval tem que ter recurso, tem que ter apoio da administração. Então, eu até me questiono, né? Porque a gente tem algumas justificativas, mas geralmente oficiais, elas são muito fluídas. Né? Nós vamos pensar no carnaval, vamos conversar aquele do vamos, adiante, ninguém faz. Né? E, obviamente, não vou trazer uma polêmica política partidária aqui, mas sim, isso perpassa por administração pública. Né? Se tu tem uma prefeitura que não apoia essa festa popular, ela não vai acontecer. Porque por si só, por mais que escolas se esforcem, entidades se esforcem, inclusive tem que ter liberações políticas administrativas para fazer muitas atividades. Então, primeira questão, tu tem que ter o quê? Um governo que apoia esse tipo de atividade. E outro grande entrave que eu vejo em Santa Maria, isso me entristece porque é a minha terra, por mais que, tu sabe, né, Marcelo, eu transito por várias cidades do Rio Grande do Sul e até fora, por muitas vezes Santa Maria, ela tem o social, tem uma mentalidade muito provinciana, muito interiorana, de achar que é bobagem, que não vale a pena, e muitas vezes de desqualificar o que é feito pela nossa própria terra e pela nossa própria gente. Né? Então eu digo
como alguém que participa do carnaval desde criança, o quanto isso faz parte da minha vida, o quanto isso auxiliou. As minhas melhores memórias estão associadas ao carnaval, né? E sei de muitas histórias de outras pessoas que viveram coisas incríveis, né? E quantas ideias boas e projetos e propostas surgiram a partir do carnaval. Sim. E de iniciativas tais como essa. Nós nos conhecemos pelo carnaval. Com certeza, né? Então, quantas coisas estão surgindo, a partir disso ainda pode surgir, né, Marcelo? Mas eu vejo assim que associado a essa questão de administração, de governo e prefeitura, a mentalidade do povo santamariense, por muitas vezes, não vou generalizar, toda generalização é burra, mas tu tem muitas pessoas e segmentos que são contrários ao carnaval, né? Inclusive corrobora para essa perspectiva de não realização. Sim. E isso me entristece, porque por vezes tu vê cidades com uma estrutura menor que Santa Maria fazendo carnaval. E nós, uma cidade com tantas potencialidades que poderiam ser tão bem exploradas, inclusive em benefício do próprio município, e isso não é aproveitado. Eu penso que é um combo bem triste, assim, que acaba desenrolando na não realização do carnaval. Tu falou de cidades próximas, a gente já tem aqui agendado em breve ali pro verão, em janeiro e fevereiro, o pessoal de São Francisco de Assis, da Escola Unidos do Pé Preto, que é o Anderson, que é carnavalesco da mocidade, faz o carnaval lá dessa escola em São Francisco de Assis, Unidos do Pé Preto, ele é o carnavalesco, então a gente já está organizando para eles virem aqui, assim como o pessoal de Uruguaiana, Cruz Alta vai vir aqui participar, já estou em contato com o pessoal de São Cepé, Júlio de Castilhos, que tem carnaval, então a gente vai abranger a região, e cidades tão menores, muito menores que Santa Maria. Agora também tem uma crítica que se diz muito que a prefeitura não deve dar dinheiro para o carnaval. Tudo bem, não precisa dar o dinheiro exatamente, mas dar a estrutura, porque nós temos uma lei nacional que foi assinada agora em 2023 pelo atual presidente, né, que todas as cidades do Brasil têm que viabilizar a estrutura para o carnaval acontecer. Aí som, banheiro, arquibancada, tudo o que precisa. Aí que é o dinheiro que as escolas de samba e a Liga eleita, que esse ano a Liga teve 2 eleições e as 2 vezes a atual presidente foi eleita, que a Liga e as escolas de samba buscam alternativas. Sim. Né? Então não precisa ser exatamente o dinheiro da prefeitura. Com certeza. Mas que a prefeitura também dê acesso para que isso aconteça. Então tem que chegar nesse meio termo aí, né, de que as coisas avancem, né? Não vão dar dinheiro, então nos dão estrutura que o resto a gente busca. E como é importante falar sobre isso, né, Marcelo? Porque muito dessa negativa das pessoas que querem realmente barrar o carnaval parte de desconhecimento e de falas infundadas. Por exemplo, esse dinheiro tem que ir então para a saúde, as pessoas não sabem nem como que se lida com verba pública, né? E que por vezes, dependendo do recurso, tu não utiliza ele vai, né? Ele retorna. Então, assim, muito dessas negativas de pessoas que não apoiam, inclusive lutam contra, são baseadas em ignorância. Né? Então, justamente assim, mas a prefeitura vai gastar com isso. E, inclusive, se não fosse questão de verbas para além da prefeitura de Santa Maria, existem outros meios. Sim. Mas, infelizmente, não é só o carnaval. Eu vejo também, vinculado ao nativismo, que tem restrições também com relação a algumas atividades em específico. Né? E a gente está falando aqui esse programa é também sobre cultura popular, que é o carnaval. Mas a música gaúcha também é uma cultura popular. Com certeza. Então, fala um pouco pra gente, assim, que eu acompanhei desde que a gente se conheceu esse ano ali no concurso do estado. Sim. Vi todo fim de semana tu viajando. Vários festivais. Mais vestido de prenda do que carnaval. Então, sim. conta pra gente a tua experiência ao longo do ano aí, de viajar, e agora tu ganhou, né, um troféu. Sim, lá na 7ª colheita de versos. Sim. Final de setembro, acabei vencendo a 26ª quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha, que é considerado o mais tradicional festival de declamação e poesia do Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz, porque pelo que a gente conseguiu remeter ali, primeira vez Santa Maria entra na premiação, e em 26 anos, recém sou a 2ª mulher a vencer como intérprete no festival. E por si só já estava muito feliz, e aí surgiu a oportunidade de ir para um outro festival. E é importante frisar que esses festivais, eles são a nível profissional. Então há uma triagem de poemas. Por exemplo, esse que eu participei agora de Santa Catarina, quase 1000 poemas. Eles selecionaram 15, aí o poeta monta o seu grupo de trabalho em palco. Chama quem vai interpretar, quem vai tocar, e assim por diante. Aí fui chamada então também para a colheita pelo poema do Carlos Ran,
que é um poeta do litoral. E pude defender, felizmente, inclusive nesse final de semana, um poema que aborda a temática da justiça social. Inclusive fala das favelas. Aham. E o pessoal, mas o que tem a ver com ativismo? Fica o convite até para daqui a pouco olhar já nas redes o vídeo, né? Qual canal daí dá pra olhar? Eu agora, por sinal, estou organizando um canal do YouTube próprio. Ah, legal. Mas este vídeo especial já está no YouTube através da Rádio Fraiburgo, porque é de Santa Catarina, né? E algumas coisas vinculadas também ao Instagram do Linha Campeira. Tem o vídeo na íntegra do festival. Agora depois vamos segmentar pelas apresentações específicas de cada trabalho. E hoje todos, a gente tá falando concurso, fala carnaval, fala concurso. Os festivais de música nativista, todos têm um Instagram. Aqui a Tertúlia tem um Instagram. A maioria, porque são eventos tradicionais, então tu consegue acompanhar. Sim. E existem hoje perfis, Instagrams, que são voltados para divulgar esses eventos. O meio nativista é muito organizado nesse sentido, né? Nós temos, por exemplo, o blog do Jairo Reis, que ele anuncia os períodos de inscrição, triagem, competição e os resultados. Era meia-noite e pouco, seu resultado já estava em 15 minutos lá no blog do Jairo, os resultados do festival, né? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer também, quando teve o concurso do estado. A informação de imediato é muito importante. Ali, chegou em várias pessoas depois. E então falta no meio da cultura essa divulgação, porque as pessoas não participam ou não acompanham por não saber, não ter veículos de comunicação e divulgação. Tu falou ali, né, brevemente, assim, que eu já acabei colocando outro assunto, que até mesmo na cultura gaúcha tem um preconceito da sociedade também. E a gente está no estado que é super tradicionalista, enfim. O machismo é muito forte no Rio Grande do Sul, né? As pessoas dizem, não, mas o que é isso? No meio tradicionalista eu escuto muito falar, não, tu tá forçando. Não, gente, é só ver os índices de violência contra a mulher. O estado do Rio Grande do Sul tem os maiores índices de violência contra a mulher. Sim. Então, o dado já comprova, né, essa fala. E eu fico muito feliz, uma das coisas que fazem participar desse meio, seja o tradicionalismo ou o nativismo, é justamente para quebrar alguns estereótipos e paradigmas. E o próprio meio do nativismo e da declamação, durante muito tempo, foi dominado muito por homens. Então agora, mesmo do tempo que eu estou vivenciando, não é tanto tempo assim, é desde criança, mas tem pessoas que têm uma jornada muito maior que a minha, pessoas de mais idade. Durante muito tempo tu via uma declamadora, olha lá. Eu mesmo, no tempo que eu estou, tem festival que eu era a única mulher entre poetas, intérpretes e amadrinhadores. Agora, nesse último festival, nós éramos quase a metade dos intérpretes, éramos mulheres. Metade não, esse era um pouquinho maior, 15. Mas teve festivais que nós já conseguimos ser metade mulheres e metade homens. Claro que isso também tem a ver com a qualidade do intérprete e tudo mais, mas, para uma declamadora estar em palco, ela tem que ser lembrada pelo autor do poema, seja ele mulher ou homem. E geralmente pensam em figuras masculinas, né? Sim. Já fui para festival muitas vezes que falava, mas esse poema era melhor para um homem, como se o interpretar tivesse um gênero, né? Que tem aquela coisa do vozeirão. Isso. Né? Pelo contrário, inclusive durante muito tempo as mulheres buscavam às vezes declamar de uma forma mais firme para se aproximar do como eu fazia, e é uma coisa que justamente eu quero romper com isso, né? Ter a minha identidade, que eu posso ser feminina e ser forte, né? Então eu fico feliz e tem muitas pessoas que me perguntam, mas tu é historiador, professor de história, tá num meio que reproduz algumas coisas problemáticas, preconceituosas. Eu digo, eu participo justamente porque é um ambiente que tem muitas coisas boas também, e eu tô ali para atuar, para contribuir e melhorar aquilo que precisa ser reformulado. Eu acho interessante que alguns vídeos que eu vi teu, tanto no History quanto no feed, tu solta a voz legal mesmo, assim. Sim, aí tem também, assim como no carnaval, a competição da arte declamatória, o recitar as poesias, também tem uma questão toda técnica, né? Que tem planilha de avaliação. Eu também sou avaliadora de rodeios, né? E próximo final de semana estarei avaliando o Enarte. Eu componho a equipe técnica de avaliação do MTG. Que agora aqui no Recanto Maestro, né? Não, esse é o Juvenarte. O Enarte é a maior competição, assim, dessa parte da tradição gaúcha e a nível de América Latina. Esse é em Santa Cruz, no Parque da Oktoberfest. Não, tu falou assim de mulher no meio gaúcho, assim, nativista. A gente vê cada vez mais mulheres ganhando como melhor instrumentista. Sim. Eu acompanho muito a flautista aqui de Santa Maria, a Marina Monteiro. Sim. E como ela vem... Se eu não me engano, é a esposa do Sabani, né? E ela tá... Não sei como que ela tá agora. Se eu não me engano. E aí ela também compõe o Peitaço.
que é um movimento que eu também integro, que é das mulheres do nativismo, da arte do Rio Grande do Sul, que vem justamente, não é para afrontar os homens, Sim. mas para que a gente possa valorizar as nossas produções, as nossas interpretações, nossos trabalhos. E é tudo feito por mulheres, para mulheres, a gente joga no mundo, né? Então é um movimento ali encabeçado pela Shanna Miller. Tem grandes nomes de referência, que nem a minha amiga Oristela Alves. E que a Oristela Alves é uma precursora no meio nativista, né? Ela ia cantar em festivais que eram pouquíssimas mulheres, ela foi uma das primeiras. E quando as mulheres subiam ao palco, muito masculinizadas por vezes. E a Oristela foi lá e abriu cancha para que outras mulheres, eu digo assim, inclusive é uma inspiração para mim. E o peitaço vem nesse sentido. Por sinal, saiu uma notícia na Zero Hora. E quando saiu no ZH Digital, se tu visse os comentários online preconceituosos que tiveram sobre o movimento, comprova o que nós estávamos falando. Sim, eu vi também até a própria Shanna Miller fez um texto falando, né, a questão do preconceito da mulher gaúcha. Esse texto ficou muito, muito forte. Acho que em 2018, acho que ela postou, fez esse texto. E tem também a outra flautista que acompanha, né, da Marina Monteiro, que é daqui, que é da orquestra. A Chalice Bandeira também, eu acho instrumentista. São todas amigas de peitaço, de movimento. A Shanna Miller veio aqui no passado na tertúlia. Enfim, então eu acho interessante assim, essa tua circulação entre o carnaval e o movimento gaúcho, assim, interessante. Todos eu trabalho com o mesmo propósito de desenvolvimento das pessoas, de valorização e respeito à mulher, né, e valorização da cultura e da arte. E mostra o quanto que a gente é diverso, né? Porque eu adoro samba, carnaval, mas já tô contando os dias para ir acompanhar a tertúlia daqui. Com que eu certeza, acho muito legal. estaremos lá. Estaremos lá. E como a música, a arte, de maneira geral, é uma coisa diversa. Onde está falando contigo, para a gente agendar aqui a gravação, tá ouvindo um novo álbum do Planet Hemp ao vivo, que é 30 anos de fumaça. Então a cultura, de maneira geral, para nós, assim, é muito, muito diversa. Assim, importante falar sobre isso, que eu digo, inclusive no festival, quando eu recebi a premiação agora no sábado, foi me dado espaço de fala, eu falei da importância daquele poema e também de utilizar a arte como fator de transformação social, porque as mensagens que reverberam a partir de uma expressão artística, por vezes, elas transformam muito mais que um texto, até que uma proposta de lei. Enfim, tem mensagens que a arte transmite e atinge mais as pessoas do que outros meios e espaços. Então, a arte, enquanto instrumento de transformação social, ela é fundamental. Não para promoção individual, vaidade, ego, mas para transformar o ambiente que a gente vive. E tu falaste algo bem importante, assim, a questão de que não é eu ou tu que define, isso é mais cultura, isso é mais arte, né? Eu, por diversas vezes, quando teve um bom tempo que eu vivia as coisas muito concomitantes, quando eu fui rainha do carnaval, por exemplo, desfilava na frente de uma bateria, eu era prenda de faixa da região, aí perguntava, e era professora depois, aí um dia eu nunca esqueço, mas a senhora não é professora? Mas a senhora tá aqui sambando na frente da bateria? Mas não é aquela que tava com o vestidão toda tapada? Sim. E como se uma coisa desqualificasse a outra. Ou tu ser algo não permite que seja a outra coisa, né? Sabe que agora, desculpa te cortar, acompanhando as meninas, as mulheres do Carnaval de Uruguaiana Cruz Alta, elas também circulam no meio gaúcho. Tem uma menina que eu sou muito fã, acho muito legal. Acho que vai fazer 16 anos agora. A Rafaele Melo, que é da Gaviões da Ferro. Ela tanto ama o Carnaval quanto a cultura gaúcha. E Rio Grande do Sul, circula, né? Isso eu acho até assim, me estranha as pessoas estranharem isso. Sim. Sendo que a gente era no Rio Grande do Sul, né? A diversidade é algo incrível, né? Agora, chegando quase no final, a gente nem falou muito sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, né? A gente assistiu lá o desfile esse ano, né? Conseguiu assistir pela TV. Então, tem alguma escola de preferência lá do Rio? As que tu acompanha? Gosto muito da Salgueiro. Salgueiro. Mas admiro muito a história e a força da Beija-Flor. Sim. Beija-Flor é uma escola, assim, desde criança eu ouvi o sambas enredo, me arrepiava. E uma tradicionalidade, essa questão de eles viverem a comunidade, mas o tempo também a Salgueiro é uma das escolas mais receptivas, principalmente a quem vem de fora, né? Os relatos da maioria das pessoas que adentram os espaços de escola de samba falam da receptividade do povo salgueirense, né? Mas eu diria que as que mexem comigo, Salgueiro e Beija-Flor. Bacana. Eu tô curioso para acompanhar o Carnaval do ano que vem. Os enredos se mostram muito
interessantes. Agora aguardar aí a gravação oficial para começar a ouvir. E a importância dos sambas enredos, partimos agora do tema da redação do Enem? Ah, sim, Mangueira 2019. Exato, então assim, é só um samba enredo, gente, os sambas enredos, digo como historiadora, né? É uma aula de história e cultura. Sim. E a próprio desfile da escola, o enredo que se desenvolve, tem que ser em cima da temática do estudo. Gente, por vezes eu digo assim, tu assistiu um desfile de uma escola de samba, tu aprende mais do que uma aula específica de história, por exemplo. Não, tem vários sambas enredos que quando eu saio no Spotify, no YouTube, eu escuto de novo que é como se fosse uma aula mesmo, porque assim, as pessoas que não têm muito acesso, não tiveram acesso à cultura de uma maneira geral, que as famílias não puderam proporcionar cultura para os seus filhos, buscam na arte de forma, às vezes quase que sozinho, porque a família não te proporciona, que é o meu caso. Eu sempre busquei cultura e informação por mim mesmo, que minha família dava o básico ali para viver. Sim. Comida, importante roupa e sapato, e é isso, né? Agora, outras formas de diversão é por cada um por si. Como professor, eu vejo muito isso, professor de escola pública, né, Marcelo? A importância, e eu reforço a importância do carnaval, de oportunizar para as pessoas o acesso gratuito à arte e à cultura. Porque, por vezes, assim, se tu tem condições de acessar, tu não percebe essa lacuna, essa ausência, mas quando tu não tem... eu tenho alunos que, por vezes, nunca colocaram os pés dentro de um teatro. Sim. Dentro de um cinema. Não tem. E se torna... Não é um mérito a mais, ou querer ser mais ou menos que alguém, mas é muito bom quando tu consegue buscar sozinho, digo não sozinho, mas que a escola te proporciona, eu digo buscar além da família que não conseguiu te proporcionar. Né? Se torna muito mais resistente, muito mais... enfim, fica feliz de conseguir buscar cultura de maneira geral por outros meios, né? Agora... E parabéns para ti, né? Porque tu disse que não teve esse acesso vindo da família, mas tu buscou e hoje tu oportuniza para outras pessoas o acesso, então fico meus parabéns para ti. Minha fonte era o rádio, TV, vinil, então... Veja só. Fui buscando, e a importância da arte e a cultura na composição do teu ser. Sim, sim. Né? A gente tá falando aqui, eu também mencionei minhas experiências, né? Importante falar sobre isso. Bacana. Tu vê, né? A gente demorou para conseguir marcar e vai faltar tempo. Assunto tem. Sim, mas te marca aí para ano que vem, o podcast vai seguir, né? Eu estava submetido a um edital aqui do Funcultura, acabei não passando, mas a gente vai viabilizar outras formas de continuar o podcast. Agora, chegando no final aqui do programa, a entrevistada pode fazer uma pergunta para mim. Olha só. Agora, essa é a pergunta que eu digo a mais complexa, eu digo. Não, tem o porquê. Eu tenho, que até eu já queria te fazer até no privado. Tendo todo esse panorama do carnaval, vamos focar no carnaval mesmo, Santa Maria. Eu até poderia falar da cultura, se tu quiser expandir, né? E tirando essa questão da carga de administração, prefeitura e assim por diante, qual seria o maior desafio para a gente poder, então, eu diria destravar, porque eu sinto por diversas vezes a cultura do município travada, né? Qual seria o maior desafio para a gente tentar mudar o cenário que a gente está vivendo nos últimos tempos? Eu acho que a gente falou ali, né, que a prefeitura, né, primeiro tem que entender que isso é uma coisa importante e o quanto que gera na economia produtiva da cidade, a cadeia produtiva que fala, né? Tu vê, tu foi rainha já, tu vê as rainhas esse ano que vão concorrer. Tu chega ali na época ali de janeiro, fevereiro, já começa a querer comprar roupa, sapato, fantasia. Sim. Quanto que isso movimenta? Para comprar uma agulha, tu tem que ter dinheiro. Para comprar um botão para uma roupa, comprar uma roupa para o carnaval, tu tem que gastar. Então, movimenta a economia local. Aplicativo, alguém que vem de fora, gasta com hotel. Tu vê lá, tem concurso intermunicipal em Cruz Alta, que as pessoas vão, famílias vão daqui. A rede hoteleira fica cheia. A gente contrata, vai para o carnaval de Uruguaiana, Cruz Alta, aloca ônibus daqui para ir ver o carnaval de Cruz Alta Uruguaiana. Então, várias coisas do movimento. Então, acho que primeiro a prefeitura tem que entender que isso gera economia, né? E aí as escolas de samba e a liga buscar apoios diversos. Tu vê, eu não fui, mas eu vi no cartaz de divulgação do Carnaval de Santana do Livramento, 10 anos sem carnaval, 2015 foi o último, assim, eles realizaram. Empresas de lá, que tem aqui também, duas em específico, que eu não vou citar o nome aqui, apoiando o carnaval de lá, empresas que tem aqui também. Então, dá para chegar nessas empresas, dá para buscar edital,
dá para buscar diversas parcerias, né? O Carnaval de Uruguaiana, Cruz Alta, a gente vê deputados estaduais, federais apoiando o Carnaval de lá, senadores, vereadores. Então, falta, não sei, não é uma falta das escolas de samba. Enfim, eu acho que é uma coisa que tem que se reunir, as escolas de samba com a liga e pensar novas formas. Se reunir com a então o que vocês vão nos dar? A gente consegue dar isso. Então, daqui a gente avança e daqui a gente vai buscar outra forma de viabilizar. Vai ser um processo bem longo, assim, bem difícil, mas eu acho que a gente não pode deixar para romper é difícil, né? Deixar de desistir em querer fazer. E aí tu vê as escolas de samba agora, quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado a festa de 65 anos da Vila Brasil, e agora em fevereiro, dia 22 de fevereiro de 25, a Uniso também faz 50 anos, e as escolas não vão parar, né? Então falta as pessoas olharem, a sociedade em geral, a prefeitura, a administração pública, a empresa, olhar para essas escolas com mais atenção e mais carinho, porque elas não vão deixar de fazer. Não vê como problema, né? Vê como possibilidade e oportunidade. E Marcelo, fiquei curioso com uma coisa, se tu fosse definir uma palavra, o valor da arte e da cultura na tua vida, como é que tu definiria? Eu acho que hoje em dia, porque eu vivo, assim, é tudo, assim, porque eu tenho programa de rádio sobre música brasileira, tenho podcast, tenho cobertura, né, cinema, literatura, acho que tu vive isso em tudo que tu faz, eu digo. Que é importante, assim, para nossa construção diária e permanente de conhecimento, até para conversar com alguém, você tem que ter uma base, né, para E aí isso faz também te pensar quantas outras pessoas poderiam estar vivendo e se organizando igual a ti, né, Marcelo, a partir da valorização desses espaços e grupos, né? Vai muito do interesse próprio, né? Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, e parabéns pela iniciativa e que outras pessoas, né, possam acompanhar o teu trabalho, né, valoroso, eu digo, tem um valor social, né, cultural, a gente precisa, né, e convido também o pessoal para acompanhar, que é um trabalho muito bacana. Obrigada mais uma vez pelo convite. Valeu, muito obrigado. Então até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.